capítulo 6 do livro de Daniel. Mesmo todos acharam? Glória a Deus, vamos ler aqui. Glória a Deus. Vamos ver se a gente consegue mais uma vez. Interceda por mim, para que eu possa transmitir a palavra nessa manhã. Amém, irmãos? Não estou muito bem aqui, mas Deus vai nos dar graça nessa manhã. Capítulo 6, versículo 1. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes que tivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um dos quais esses príncipes, dos quais Daniel era um, né? Os quais esses príncipes dessem conta para que o reino não sofresse dano. Então mesmo Daniel sobrepujou a esses presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes principais procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, senão acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães, os príncipes, os conselheiros, os governadores, concordaram em promulgar o edito real e confirmar proibição com qualquer que por espaço de 30 dias fizeram uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, o rei, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta razão, ó rei, Dario assinou o edito e a proibição. Versículo 10. Então, Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Entre parênteses, ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, fecha parênteses, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Amém, irmãos? Até aqui, daqui a pouco nós vamos explorar mais versículos para frente, mas vamos orar ao Senhor Deus. Obrigado, Senhor, pela palavra. Obrigado, Senhor, por essa mensagem, para a qual será transmitida por esse servo, por esse insignificante, Senhor Pai, que está aqui, Senhor Pai. Tu sabes as condições, que não tenho nenhuma, pois, Senhor Deus, ó Pai, a Tua graça nos basta também. Aqui estamos, ó Pai, seja conosco. Ajude-nos nessa manhã a entender a Tua mensagem, a Tua palavra que falará através do Teu Santo Espírito. Diminua-me sempre, que o Senhor cresça e que o Senhor sempre apareça e eu sou apenas um vaso, instrumento nas Tuas mãos nesse momento. Para a Tua glória, obrigado. Ser comigo, ser conosco. Ajude-nos a entender a palavra no nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Poder se assentar nessa hora. Irmãos, esta é a palavra do Senhor. E já de muito tempo o Senhor ele tem nos dado avisos constantes. E nós sabemos, irmãos, que todos nós estamos sob ataque. Todos nós estamos sob ataque maligno. Não somente nós que estamos aqui hoje e nossa congregação, mas todos aqueles irmãos de outras regiões, de outros estados. Toda a igreja do Senhor está sob ataque maligno, irmãos. E não é segredo isso para ninguém. Nós temos enfatizado isso em várias palavras e pregações, e nós sabemos, irmãos, que isso é natural, de fato. E a gente pode compreender através da palavra do Senhor, que é normal e natural. Aqueles que fazem a vontade do Senhor, aqueles que decidem pregar a palavra, viver o evangelho genuíno, viver o evangelho puro e consistente, que é a palavra do Senhor, eles vão ser atacados, né? Eles vão ser totalmente rechaçados pelas trevas. E nós, irmãos, estamos passando períodos turbulentos. Você passa períodos de dificuldades, de ataque, eu passo. A congregação inteira passa, não somente esta, mas todas as congregações do Ministério Bíblico Cristão, Igreja BBC, passa por situações. Inclusive, pastor Ala tem enfatizado isso, situações em qual tem passado. Não sei se você teve já a oportunidade de ver vídeos nesses últimos dias,
aonde percebe claramente, nítidos ataques que ao qual ele tem passado e sofrido. Somente esse que ele verbaliza e aqueles que ele não passa para nós são situações, irmãos, e ataques realmente, ataques do mal e do maligno. Mas, como disse, é natural que nós passamos por esse momento, por afinal de contas, nós temos vivido a verdade, nós temos pregado a verdade. E quem se propõe a fazer isso é constantemente, irmãos, rechaçado, é constantemente ali, sofre ataque do maligno. E o inimigo tem nos incomodado, irmãos, você sabe, incomodado também você que pertence a esse ministério, incomoda, ele vem nos afrontar, ele vem nos intimidar, querer, né, nos intimidar, querer que nós venhamos parar, querer que nós venhamos desistir do caminho ao qual o Senhor nos colocou. Mas o nome do Senhor Jesus tem sido grande, tem nos estado conosco e está lutando à nossa frente em todas as nossas batalhas. Amém, irmãos? Então, irmãos, que você prevaleça diante dessas afrontas, sabe? Diante dessas situações a qual o inimigo tem colocado nas nossas vidas, tem querido fazer, né? Tem ali querendo nos desestabilizar, querendo fazer com que nós venhamos parar a nossa caminhada. E aqui estamos diante de um texto, Senhor, irmãos, aqui estamos diante de algo importantíssimo para as nossas vidas. O Senhor vai falar através dessa mensagem, irmãos. E nós temos recebido de Deus. É claro, o Senhor já, antes de chegar ao mal, Ele já nos avisa. Desde o começo do ano não é diferente. Nós sabemos que o Senhor tem nos chamado, irmãos, para constantes oração. A ferramenta que nós temos que usar é a oração, é a arma que nós temos, ela é poderosa. Desde o início do ano o Senhor tem nos chamado para isso, já avisando-nos que nós seríamos atacados, que nós seríamos perseguidos pelas trevas, por pessoas usadas pelo inimigo para nos desestabilizar, para nos fazer parar, para que a gente venha parar. Mas nesse momento estamos diante de alguém, de um texto, irmãos, o profeta Daniel. O profeta Daniel, a qual, irmãos, foi um excelente profeta, alguém utilizado pelas mãos de Deus, não só para a época, mas para ver as coisas que iriam acontecer em Apocalipse. Você já teve a oportunidade de ler Apocalipse, você constantemente vai a Daniel, que Daniel ele diz também sobre algo concernente, também coadunando com Apocalipse. Então Daniel é alguém importante, é um profeta de Deus usado, não somente para a sua geração, mas para até hoje nos alertar de coisas que irão acontecer. Mas estamos dentro desse livro, Daniel. Daniel é alguém, irmãos, importante, porque Daniel estava onde? Na Babilônia. Ele estava na Babilônia, se encontrava. Daniel é alguém que foi, irmãos, deportado, tirado da sua terra, tirado do seu povo, não é? Perceba que Daniel, ele está agora cativo, juntamente com outros judeus. Juntamente com os judeus, nós sabemos, irmãos, que o cativeiro profetizado por tantos profetas, Jeremias, né, tantos outros profetas que anunciaram que iria vir um cativeiro, agora está sendo cumprido. Então agora Israel está nas mãos da Babilônia, está ali cativo, tiraram ele da sua terra. E nós sabemos, irmãos, para um contexto histórico rapidamente, o Império Persa, assim como o grego, ele era um império que deixava assim um pouco livre os judeus, né? Não era como os assírios. A gente sabe que 722 a.C., o que aconteceu? Ali, o Sargão, ele vai, invade, então, Israel, e ali, então, ele conquista Israel. Mas o que ele faz? Ao invés de ali governar sobre eles e impor ali um jugo, ou impor ali tributos, que ele faz? Ele tira todo o povo, as 10 tribos que restaram, tira todo o povo que está ali e põe para outros lugares. Ele espalha os outros povos, importa onde ele conquistou Israel, ali outros povos já conquistados antigamente. Então, qual era a política? Era destruir toda e qualquer nacionalidade que pudesse existir. Essa era a política do Império Assírio. Mas agora a Pérsia é diferente, assim como os gregos. O que eles fazem? Eles transportam, tira ali, cativa o povo, vai para a Babilônia, mas ao mesmo tempo eles não estão tão presos assim, porque afinal de contas eles têm liberdade, queridos, para exercer as suas profissões, eles têm liberdade até mesmo para ocupar posições de destaque. É o que nós estamos aqui no texto. Daniel, irmãos, ele ocupava uma posição perante ao reino ali de Dário. E veja, irmãos, essa era a política. Então, os babilônios e os persas, assim como os gregos, davam oportunidade para o povo cativo continuar as suas vidas e até mesmo ocupar, né, o governo, ocupar posições de destaque. Então era diferente, por isso Daniel está numa posição agora importante no reino. Daniel, irmãos, ele, embora está agora tendo essa oportunidade, ele passa por momentos difíceis. Porque, irmãos, ele está cativo. Ninguém que está na sua terra, que é retirado do seu país,
para outro país, fica contente, fica alegre. Ele está cativo, ele foi tirado da sua terra, da adoração ao seu Deus, ao templo ao qual estava construído em Jerusalém. Então ele tinha tirado ali. E perceba que ele é um dos primeiros a ser deportados para a Babilônia. Ele está na primeira deportação. Então eles pegam os mais abastados, aqueles que tinham entendimento, então vamos levar para a Babilônia. Ficando ali depois somente uns poucos pobres. É claro que houve duas deportações, rechaçando duas rebeliões. E aí culmina em que, irmãos? 597, a destruição total do templo de Jerusalém, e todo mundo foi para a Babilônia. E até, claro, ficaram somente os pobres, né? Poucas pessoas pobres que eram para o governo persa, insignificantes, ficaram ali para que Jerusalém não ficasse deserta. Mas a maioria foi deportada para a Babilônia. Então, irmãos, veja só, para que a gente se situe agora nesse momento. Então, Daniel está ali, irmãos, está cativo. Não está contente, mas ele precisa encontrar forças de se reerguer. Eles precisam encontrar ali esperança, e ele tem essa esperança, porque Daniel é alguém que crê em Deus, é alguém que sempre acreditou em Deus, embora ele não tenha visto, nunca foi cativo, mas ele sabe que os pais dele falavam constantemente daquilo que aconteceu no Egito, porque os pais tinham que ensinar os seus filhos, dizer o que aconteceu, contando histórias, e ele ouvia com toda certeza as histórias a qual os seus pais contavam, onde Israel ficou cativo 400 anos no Egito, e ali sobressaiu com mão forte, então tiveram a liberdade. Mas agora ele não passou por isso ainda. Ele é jovem, assim como outros que estão ao seu redor. Ele ser cativo. Então ele não está muito contente, está triste, irmão, porque ninguém quer sair da sua terra, ninguém quer deixar a sua cultura, a adoração ali no templo. Mas agora ele está na Babilônia. Então, Dário, que conquista, é claro, os babilônios, a gente sabe com a sucessão de guerras, então ele vai reestruturar o reino. Então, ele no começo do capítulo 6, Dário, ele vai constituir, ele vai reformular o reino, porque ele precisa ter segurança. Então, ele decide, olha, vamos fazer assim, 120 príncipes vão ser constituídos, né? 3 presidentes, e Daniel, queridos irmãos, era quem é um candidato a ocupar essa vaga, né? Daniel era um candidato. Olha o versículo 4. Então os presidentes e príncipes procuravam achar ali ocasião contra Daniel. A gente sabe, que, irmãos, que é difícil para Daniel, porque ele passa por momentos difíceis. Ainda que passando por momentos difíceis, irmão, ali ele consegue força para estar vivendo a sua vida. Então ele ganha um destaque, é claro, através da sabedoria que o Senhor dá para ele. Ele tem algo diferente. Ele tem algo, um dom de Deus, um dom a qual Deus deu para ele de sabedoria, de poder, então, interpretar sonhos, interpretar, claro, através do Senhor a qual deu para ele. Mas ele agora é um candidato a almejar uma posição dentro do reino. Mas, irmãos, naquele lugar, e entre eles, haviam pessoas que não queriam, estavam um pouco desconfortáveis, vamos dizer assim, com essa proeminência de Daniel. Pessoas ali da mesma posição, talvez, e não estavam entendendo por que Daniel é alguém que está sendo almejado pelo rei para ocupar uma posição de destaque, até mesmo acima deles, acima dos presidentes, acima, então, de todos aqueles príncipes que estavam ali. Então, o que acontece? Eles começam a tramar, né? Começa a tramar contra a vida de Daniel. Versículo 4, como a gente leu, irmãos, os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar. Por quê? Ocasião alguma, porque Daniel era fiel e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Irmãos, aqui para nós, o inimigo nunca vai permitir, jamais, que a gente fique tranquilo, nunca vai permitir que a gente, irmãos, que exerce e fala da verdade, que prega a verdade, que tenta viver dentro da palavra, sempre nos privando, sempre nos renunciando a nós mesmos. Ele nunca vai permitir, irmãos, que a gente fique tranquilo, calmo, que a gente fique num momento de calmaria, que a gente fique tranquilo e em paz. Não, ele nunca vai permitir isso na minha e na sua vida. Ele sempre vai procurar situações para que possa encontrar brechas, para que a gente venha, então, cair, meus irmãos. Então preste atenção, ele nunca vai permitir isso. Ele nunca vai permitir, ainda que você esteja passando por uma situação já difícil, não vale, numa situação difícil, num momento conturbado da sua vida, ele jamais vai permitir que você continue. Ele quer ver você totalmente destruído, completamente caído, prostrado, sem chances de reação. Então, olha só, Daniel é alguém que está cativo, triste,
mas ele encontra forças em Deus para continuar a vida, continuar então, mas Deus dá sabedoria, ele continua, porque agora ele está sendo almejado a uma posição de destaque, mas mesmo assim existiam pessoas, irmãos, que não queriam que Daniel ficasse bem. Essas pessoas são usadas, é claro, pelas trevas, irmãos. Olha só, Daniel estava exilado na sua terra, mas mesmo assim ele se reergue pelas forças do Senhor. Mas agora existem pessoas que estão ali querendo desestabilizar, querendo que ele fique caído e prostrado. E essa semelhança, igual Daniel, queridos irmãos, está longe, distante da sua casa, não é? Ele está distante de Jerusalém, está distante de onde um dia ele nasceu. E aqui, irmãos, o que há de semelhança com Daniel e a gente? Qual é a semelhança? Sei que você já tem visto as cartas de Paulo e aquilo que ele escreveu. Paulo nos considera como o quê, irmãos? Peregrinos e forasteiros. Né? Paulo, ele fala as cartas, não sei se é aos Coríntios, mas ele fala, olha, nós somos peregrinos e forasteiros. E é o que somos de fato. A partir do momento, irmãos, que nós levantamos as mãos para o nosso Pai, nosso Deus, e aceitamos, nós sabemos que existe uma promessa sobre nós. Qual é a promessa? De um dia estarmos totalmente com Ele para sempre. Aonde? Nos céus, na eternidade, não é? Então, queridos, automaticamente a nossa pátria não está aqui. A nossa pátria não está nessa terra. Nós somos, então, peregrinos e forasteiros nessa terra. E quando não chega o dia a qual o Senhor vai nos chamar, a qual Ele vai voltar e nos tirar dessa terra, ainda assim nós temos que viver aqui como peregrinos e forasteiros. A mesma situação de Daniel, que não está mais na sua cidade, na sua terra, está cativo. E hoje nós estamos vivendo o quê, irmãos? Numa Babilônia. Assim como Daniel, assim como ele, irmãos, estamos vivendo. Esse não é o nosso lar, nós somos peregrinos. Passaremos momentos de aflição nessa Babilônia a qual vivemos, nessa terra. Passaremos momentos de luta, momentos de tristeza, de vales, choraremos muito ainda. Choraremos, viveremos momentos de angústia nessa terra. Por quê, irmãos? A nossa pátria não é aqui. Enquanto nós não estivermos na nossa casa, enquanto nosso Pai não nos chamar para o nosso lar, nós viveremos constante luta, constante batalha, constantes aflições, dificuldade, vales, irmãos. E isso é natural. E Daniel está ali inserido. E por quê, irmãos? Ele está também nessa condição na Babilônia. A Babilônia, a gente sabe que há muitos atrativos dentro da Babilônia. Mas Daniel rejeita todos eles. Daniel rejeita manjares. Daniel rejeita muitas coisas. Daniel, ele só está interessado o quê? Em servir a Deus, em fazer a vontade de Deus. Assim como eu e você, quais são os atrativos que existem hoje nessa terra? Nessa Babilônia, irmãos? Quais são? São muitos atrativos. Hoje, por exemplo, você poderia estar no sol como esse está fazendo, na praia, né? Poderia estar lá, poderia estar em outro lugar se divertindo, mas hoje você decidiu estar aqui. Por quê? Porque você é filho de Deus, é servo do Senhor. Você um dia decidiu a servir a Deus e a lhe entregar a sua vida. A gente se priva porque a gente sabe que nós precisamos nos alimentar da palavra, fazer a vontade do Senhor. E hoje nós estamos aqui, irmãos, passando lutas, aflições. Mesmo assim, nós não vamos largar, nós não largamos o Senhor. E o desafio do cristão hoje é qual, irmãos? Viver em uma Babilônia, viver peregrino nessa Babilônia, nessa terra. Viver como um forasteiro nessa terra. Porque nós temos que nos privar de muitas coisas. Muitas vezes a nossa carne tem um desejo de algo. E ali nós precisamos reprimir esses desejos. Porque, irmãos, nós vamos contra a palavra se nós assim o fizermos. Então perceba o sofrimento e as dificuldades a qual nós passamos. A dificuldade nossa, queridos, é viver esse tempo de peregrinação, viver esse tempo, então, de estarmos aqui ainda e temos que viver. Se nós ficassemos no lugar fechado, vou ficar aqui até mesmo o Senhor voltar, não. Nós precisamos viver, nós estamos inseridos na nossa casa, nosso convívio familiar, no trabalho, nós precisamos ir lá trabalhar, conviver com pessoas, com a nossa vizinhança, onde quer que vamos, nós precisamos viver, irmãos, ali. Mas, queridos irmãos, esse é o desafio nosso. E nós precisamos continuar, irmãos, prezando da palavra, indo na contramão desse mundo, dessa terra, dessa Babilônia, que cada vez mais está pior, não é, irmãos? Mas, irmãos, as pessoas muitos não conseguem entender a nossa maneira de viver. As pessoas não entendem ao nosso redor por que nós vivemos prezando os princípios da palavra, por que nós renunciamos muitas coisas. E as pessoas não conseguem entender isso, porque elas continuam vivendo as suas vidas de acordo com os padrões humanos e que o mundo oferece, e nós, irmãos, nós ficamos então reclusos a isso.
E o que acontece conosco? Nós viramos destaque porque nós estamos na contramão do mundo, não fazendo as mesmas coisas que o mundo faz. E isso gera algum incômodo nas pessoas. E as pessoas vão ficar incomodadas, porque elas querem que nós fazemos o que elas fazem, não é, irmãos? Elas querem que nós fazemos tudo o que elas fazem, porque afinal de contas, elas pensam que é normal, é natural, porque a vida está aí para se viver. Então, continuam vivendo as suas vidas e querem que a gente também viva de acordo com o que elas vivem, não é? Não é assim? Mas nós, irmãos, temos algo, uma palavra que nos guia. Nós temos aqui a palavra do Senhor que nos dá um norte e que diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas me convêm, né? Então, irmãos, perceba, nós temos a palavra que nós precisamos obedecer ela se quisermos almejar, então, os portões celestiais. Então, nós somos alvo, destaque. Nós estamos colocando em uma posição de destaque, porque ainda assim nós vivemos, irmãos, conforme a palavra, o Senhor vem e nos abençoa. Porque, irmãos, ele vê a gente vivendo a nossa vida ali, que ele diz na sua palavra que nós temos que viver, ele vê como nós nos comportamos, então ele vem e nos abençoa. Ele vem, olha, eu vou abençoar meu filho, eu vou colocar ele em posições de destaque, eu vou colocar ele ali na empresa, eu vou abençoar ele. E nós, irmãos, não precisamos fazer nada para ajudar ninguém, nós não precisamos ali fazer, conspirar contra pessoas, nós não precisamos ali prejudicar pessoas para que o Senhor nos abençoe, não é? Nós vivemos a nossa vida somente obedecendo a Deus, obedecendo a Bíblia, e aí o Senhor vem e nos coloca em posições de destaque, não é? Perceba, as pessoas precisam fazer tantas coisas, vocês sabem, vocês convivem em muitas empresas, aí eu não sou empresa no seu trabalho, pessoas conspirando uns com os outros para poder crescer, não é? Para poder almejar posições altas. Pessoas, elas, se precisar, falam mal, difamam as pessoas, ali, são bajuladoras, né? Para poder crescer, né? Na empresa em que está. Mas nós não precisamos disso, né, irmãos? O Senhor, ele vem e nos abençoa. Nós ali é colocado em posições, lugares altos, e as pessoas não entendem isso, né? Ninguém entende. Olha, por que aquele ali? Ele não faz nada, não fica ali juntamente com o chefe toda hora, não bajula, não prejudica ninguém, mas ainda assim ele é preferido da chefe, preferido do chefe. Então as pessoas ficam sem entender. É o caso de Daniel aqui agora, irmãos. Daniel, ele somente serve a Deus. Ele somente quer adorar a Deus. Mas agora o rei está preferindo ele do que aos demais. O que Daniel tem de especial? O que Daniel tem de importante que eu não tenho? Então era o pensamento deles, daqueles presidentes e príncipes. O que ele tem? Então Daniel só quer adorar a Deus, só quer fazer a vontade de Deus. Ele não está sempre com o rei ali na corte, ele não está prejudicando ninguém, não fala muito com ninguém, não tem um grupo grande para que possam ali almejar ele. Ele está sozinho, ele só quer fazer a vontade de Deus. O que ele tem? O que é que será que Daniel tem? Daniel é um servo de Deus, irmão. Daniel é um servo que faz a vontade de Deus, que renuncia a manjares, que renuncia a tudo aquilo que a Babilônia pode oferecer para ele, para simplesmente adorar a Deus e orar a Deus. E aí Daniel é escolhido para estar numa posição de destaque. Olha só, irmãos, então vale a pena a gente semente servir a Deus, irmãos, sempre estar fazendo a vontade de Deus, porque é Ele quem nos honra, é Ele, irmãos, que nos coloca aonde Ele quer nos colocar, é onde você, ali muitas vezes você acha que não tem capacidade, Ele te coloca e Ele te abençoa. Louvado seja Deus. Creia nisso, irmãos. E muitos não gostam disso. Então, irmãos, aí muitos falam, mas ele é filho de Deus, ele serve a Deus. Aí as pessoas falam, mas todos são filhos de Deus. Será, irmãos? Existe uma máxima dizendo, todos somos filhos de Deus, todos devemos ser abençoados. Será? Não é bem assim, né, meu irmão? Porque Jesus, em Mateus 12:50, o que ele está falando? Sobre família. Ele está falando sobre família, em determinado momento, ele diz algo muito importante, porque ele fala, olha, todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus, é minha irmã, é minha mãe, né? Ele está falando, irmãos. Então, há situações que as pessoas não entendem. Não querem fazer a vontade de Deus e se acham filhos de Deus. Mas não é assim, né? Todos aqueles que fazem a vontade de Deus, esses sim, é que são os filhos do Senhor, é que são considerados da família do Senhor. Amém, irmãos? Então, irmãos, muitos não ficaram contentes, né? Muitos começaram a odiar Daniel, como assim como te odeia. Te odeia ali no seu círculo, no seu trabalho. Muitas pessoas não gostam de você, assim como Daniel. Começam então a conspirar
começam então a fazer coisas e situações para que você caia, para que você não alcance aquilo que Deus tem para você. Olha só, e através disso que aconteceu, havia este encontro. Daniel tinha algo especial que era servir somente ao Senhor. Começaram a fazer o quê, irmão? Vasculhar a vida de Daniel, para então tentar encontrar alguma coisa que o prejudicasse. Olha o versículo 4. Então, a gente leu, eles estavam achando alguma coisa em Daniel, para então achar ocasião, alguma culpa em Daniel, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nenhuma culpa. Então, irmãos, você tem ouvido aqui nesse altar muitas coisas, e entre elas, a situação que nós devemos estar vigilantes, sair de todo o embaraço, lembra da mensagem do embaraço? Sair de todo o embaraço, de tudo que nos faz, irmãos, estar em uma situação comprometedora. Nós precisamos, irmãos, cada vez mais disso, e aqui mais uma vez o Senhor nos fala, nós precisamos fechar as brechas, irmãos. Há muitos que estão escandalizando a palavra, há muitos que estão escandalizando, irmãos, o evangelho do Senhor, o evangelho do reino. E, irmãos, nós precisamos entender, nós não precisamos, não devemos dar motivos para aqueles que estão querendo achar coisas contra você, estar prejudicando não somente você, mas o evangelho, porque você segue o evangelho do Senhor. E, irmãos, nós precisamos cada vez mais estar mais atentos a isso, vigilantes a isso, irmãos, porque as pessoas vão tentar vasculhar na sua vida, tentar achar coisas contra você. E se elas encontram, irmãos, você é escandalizado, você é envergonhado. Não somente você, repito, mas o evangelho do Senhor, porque você é o filho do Senhor. As pessoas veem você como um servo do Senhor. Então, irmãos, vamos estar muito atentos. Seja íntegro, seja cada vez mais um cristão de fato, irmãos. Você não tenha dúvida que as pessoas vasculham a sua vida. Quantas pessoas estão olhando para você? O Paulo recentemente pregou sobre isso. As pessoas estão olhando, você às vezes nem imagina, mas as pessoas estão te observando em todo lugar, não somente no trabalho, na sua família, na sua casa. As pessoas estão te olhando, estão te observando para ver se você vai fazer algo que o comprometa a você e a tua fé. Então, irmãos, estejamos atentos a isso. Olha só, em Daniel nada foi encontrado nele. Olha só, nada foi encontrado que o desabonasse. Aqueles homens vasculharam a vida inteira de Daniel. Pensa que não, tudo que Daniel estava, eles estavam ali 80, vamos ver se agora. Mas ele estava ali firme no Senhor e nada foi encontrado. A palavra é clara aqui, diante de nós aqui nessa manhã. Por quê, irmãos? Ele era fiel. E não se achava nele nem erro e nem culpa. Então, nós possamos olhar para nós nessa manhã e se houver, a gente tem que fechar essa brecha. Nós temos que fechar todas as brechas, toda a aparência do mal, irmão, para que ninguém, ao vasculhar a tua vida, encontre algo que possa comprometer a você. Então, fique firme, entenda isso, não esqueça isso. Feche todas as brechas, irmão. Feche tudo que possa encontrar contra você. Esse é o momento. O Espírito Santo nos fala, vamos estar, irmãos, vivendo realmente o Evangelho, vivendo a palavra, fechando as brechas, estando cada vez mais vivendo a vida reta, íntegra perante o nosso Deus. E nada, e ninguém vai encontrar nada contra vocês. Amém? E eles falaram, olha, nunca vamos encontrar, o versículo 5, né? Nunca vamos encontrar ocasião contra esse Daniel. Então eles estavam tentando, mas nunca, eles estão dizendo, chegaram a algum acordo lá, ó. Nunca nós vamos encontrar. E é isso, irmãos, que o Senhor espera de nós. A felicidade de Deus, o Senhor, irmãos, consiste nisso, que muitos que vão vasculhar a sua vida não possam encontrar nada que tenham a falar de você e da tua trajetória com o Senhor. A felicidade do Senhor consiste nisso, irmãos, de as pessoas ir lá, através das trevas, tentarem contra a sua vida, encontrar alguma coisa que desabone e que vá contra e fere a palavra e você não encontrarem nada. Essa é a felicidade de Deus. Imagina a felicidade do Senhor. Lembra de Jó? Quando o Senhor disse para, olha, vê lá o meu servo Jó, é íntegro, fiel a Deus. Então, irmãos, Deus quer isso. Quer que nós sejamos cada vez mais íntegros, sempre vivendo a palavra e fechar tudo aquilo que venha estar, as brechas que estão abertas, que venha comprometer ao Senhor. Eles vão vasculhar a sua vida, não tenha dúvida. Pessoas vão fazer isso, fazem isso todos os dias com você. Procurando algo para tentar ali ferir, ali tentar encontrar algo que você fira a palavra. Mas não vão encontrar em nome de Jesus.
né, que você possa fechar essas brechas. Mas então, igual Daniel, não encontraram nada. Mas, irmãos, como eu disse no começo, Satanás ele quer nos destruir completamente. Você acha que eles desistiram? Você acha que Satanás vai desistir de você, de derrubar você, até que você fique totalmente sem forças? Ele não vai desistir. No mesmo momento que eles não encontraram nada, será que eles desistiram? Não, não é, irmãos? O que acontece depois, irmãos? No versículo 5, olha, não achamos nada contra ele. Olha, nós não vamos encontrar. O que ele fala? Se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então eles não vão desistir, eles não desistiram de Daniel, de encontrar nada. Eles vão ali tentando, pensando planos para tentar encontrar alguma coisa. Então eles são aqui dizendo, olha, nós não vamos encontrar nada, nós já vasculhou tudo. Tudo que a gente podia fazer, nós fizemos e não encontramos nada. Mas agora vamos para um outro lado. Nós não vamos encontrar nada se não acharmos contra ele na lei de Deus. Olha só que coisa séria, irmão. A maioria das pessoas que convivem conosco no nosso dia a dia sabem quem somos, não é? Sabe que somos cristãos, sabe dos valores a qual nós estamos vivendo, né? A não ser que você não queira que saibam, né? A não ser que, de repente, você tenha alguma vergonha ainda do Evangelho, a não ser que você ainda não queira ali se mostrar, dizer quem você é. Mas a gente precisa ter cuidado com isso, irmãos. Porque o que a palavra nos ensina? O que o Senhor diz em Mateus 10:33. Aquele que me negar diante dos homens, eu também me negarei diante do meu Pai. Isso é muito sério. As pessoas não vão saber quem você é se você não disser quem é, quem serve, qual a vida que você decidiu levar. Mas se isso não acontece com você, é claro que todos, a maioria vai saber quem você é, quem você serve. Se você é um cristão, é uma cristã. Mas mesmo assim, irmão, tentam se utilizar disso, claro, daquilo que você vive para tentar desestabilizá-lo também. Tentaram te encontrar coisas com você, vasculhar a tua vida, não encontraram nada, assim como Daniel. Mas agora vamos para a palavra, vamos para ver a vida que ele leva, para ver se há algo ainda que eu posso encontrar. E o que eles fizeram? Rapidamente. Eles foram, irmãos, lá para o rei, né? Foram lá para o rei. Mas antes disso, irmãos, o que acontece? Muitas das vezes as pessoas tentam encontrar coisas contra mim e contra você, principalmente no nosso trabalho. Quando aquele chefe pede para você fazer algo que venha te comprometer, né? Quando aquele chefe chega para você, olha, faça isso para mim. E você sabe que aquilo é errado. Você sabe que aquilo é algo que vai... Opa, não posso fazer. Será que eu posso fazer? Você já pensa, eu não posso. Mas aí, ó, não posso fazer. Mas ele fala, não, esquenta não, todo mundo faz. Todo mundo faz. Se eu peço para outra pessoa, vai lá e faz. Mas, opa, você tem, irmãos, princípios. Você tem a palavra com você. E ainda assim, se ele pedir algo para você fazer, e você não pode esquecer que existem outras pessoas te olhando, não é? Existem outras pessoas olhando você. Olha, vamos ver. Olha só, irmãos. Vamos ver como é que ele vai sair. Se ele falar que faz, nós vamos pegar ele agora. Vamos pegar ela. Nós vamos pegar ela, vamos pegar ele. Então, irmãos, temos cuidado com aquilo que são pedidos a nós, ainda que estamos dentro de uma hierarquia no nosso trabalho. Tem certas coisas que, irmãos, não podemos fazer, né? Tem certos tipos de situações a qual nós não podemos ir à frente, porque, irmãos, compromete a nossa vida como servos e servas do Senhor. Cuidado com isso, meu irmão. Cuidado. E se você ceder automaticamente, na mesma hora, é questão de tempo para as pessoas chegarem e você, olha lá, disse que vai para a igreja, disse que é crente, mas olha o que está fazendo. Então, irmãos, tenhamos atenção, vigilância, e o Senhor quer de nós nessa manhã. Então, foi o que aconteceu com Daniel. Justamente no momento em que ele estava ali, as pessoas vieram. Então, primeiramente vão ao rei, no versículo 6, vão lá o presidente, os príncipes, o versículo 7, vamos adiantando. Eles vão lá, irmãos, com os capitães, os príncipes, os conselheiros, todos os governadores, para fazer o quê? Promulgar um edito que durante 30 dias não se fizesse petição alguma, né? 30 dias ali não se fizesse petição alguma a qualquer Deus, olha só, ou qualquer homem, senão a ti, rei, seja lançado o quê? Olha só a sentença, na cova dos leões. O que chama a ti a atenção, irmãos, é que todos se uniram contra uma só pessoa. Todos se uniram contra um só, que é Daniel. Todos os príncipes, aqui fala, todos os capitães, os conselheiros, todo mundo, irmãos, se reuniram contra um só. Olha só,
Parece desleal, né? Parece uma luta desleal, irmãos. Mas ainda, queridos irmãos, que o inferno se levante de pé, ainda que o inferno se levante de pé contra mim e contra você, eles não terão êxito naquilo que estão tramando contra nós. Nunca terão êxito. Se nós estivermos, é claro, sem brecha, se nós estivermos, é claro, vivendo uma palavra do Senhor, assim como Daniel, irmãos, não vão encontrar nada. Olha só, o 8 aí é a sentença, né? Olha só, o rei confirma isso. O rei diz, tá bom, eu vou assinar. Ele assina o edito, e aí para que não seja mudado, né, irmãos? Para que não seja mudado. E aí Dario, o rei, assina o edito e a proibição. Bom, um decreto jamais pode ser revogado de um rei, né? Nós sabemos que um decreto jamais pode ser revogado. Um decreto jamais pode ser alterado ou possa ser voltado atrás, irmãos. E as situações da nossa vida, o que acontece, irmãos? Que parecem já estar decretadas. As situações na minha e na sua vida que, olha, ali já não tem mais como, ali já não tem mais jeito, ali já está tudo decretado. As situações na minha vida, até porque decreto é decreto, edito é edito, então não se pode se revogar, não se pode mudar. Enquanto o rei selava com o seu anel, ainda assim que não podia mesmo, né, irmão? Não podia. Lembra lá lá em Herodes, quando ele falou para aquela moça, dizendo, pede o que você quiser que eu vou te dar. Até mesmo a sua palavra não poderia ser voltada atrás. Então, principalmente dito, quando está assinado, quando está ali com o seu anel, jamais pode ser revogado. Porque ele corre o risco de perder o seu reino, a confiança dos seus súditos. Então, jamais, irmãos, um decreto pode ser revogado, um edito pode ser revogado. Porque, irmãos, até mesmo quando Deus fala algo conosco, quando decreta algo na nossa vida, também ele não volta atrás, não é, irmãos? Ele não volta atrás. Você vê Apocalipse 3 e 7, quando ele fala para a igreja de Filadélfia, ali, através do anjo do Senhor, que o que ele abre, ninguém pode fechar, não é? E o que ele fecha, ninguém pode abrir, é verdade. Então, irmãos, perceba que nesse texto está claro que existe algum decreto de Deus aqui. Existe algum decreto de Deus? Isso vem de Deus. O que eu vejo aqui, não sei se você, é somente uma conspiração contra um servo do Senhor? É somente um plano maquiavélico, maligno contra um servo do Senhor? Não existe nada de Deus aqui. Não existe nada de decreto de Deus, irmãos. A não ser das trevas. Se não é de Deus, é decreto das trevas. E quantos são esses decretos, irmãos, que a gente aceita, a qual o adversário nosso vem contra nós? E diz, olha, vou lançar aqui esse decreto sobre você. E a gente aceita esse decreto e a gente fica, olha, realmente isso aqui não dá mais. Quantos são, irmãos, os decretos que ele vem soprar na sua orelha, no seu ouvido, dizendo, olha, ali esquece, ali já acabou, não tem mais jeito, já está perdido aquela causa, já está perdido aquela situação. Quantos são os decretos do inimigo contra a minha e a sua vida? Quantos são, irmãos? Quantas vezes ele não soprou no seu ouvido esses decretos do mal? Quantas vezes, irmãos, ele diz, desiste, acabou, não tem outro jeito. Vá, esse caso já era, já está encerrado, você perdeu. Reconheça que você perdeu a batalha. Quantos são esses decretos? Qual tem sido, então, irmãos, a nossa reação diante desse decreto? Diante de um decreto das trevas, diante de um decreto, do edito do inimigo contra a minha e a sua vida. Qual tem sido a nossa reação? Como nós reagimos, irmãos, diante de um decreto das trevas? Como será? Qual tem sido a sua reação? Irmãos, nós estamos sob ataque constante das trevas. O inimigo não deixa a gente parar, descansar. Ele sempre está com o seu decreto sobre nós, com o seu edito sobre nós, trazendo coisas, situações difíceis, coisas movendo o nosso ambiente à nossa volta, tentando fazer a gente destabilizar, tentando fazer com que a gente fique prostrado, tentando fazer com que a gente fique derrotado. É isso que ele deseja. Esses são os decretos, irmãos, das trevas para a nossa vida. E sabemos o que nós temos que fazer, irmãos. Qual é a nossa reação? Ficar parado, ficar prostrado, aceitar tudo isso que ele tem planejado contra mim e a sua vida? Será que nós devemos ficar parados? Será que nós devemos aceitar isso, irmãos? O que nós vamos fazer? Qual tem sido a tua reação contra esses decretos, esses editos que são feitos pelas trevas, hein? Qual tem sido? Qual tem sido, irmãos? A única maneira, irmãos, de reagirmos contra esses decretos das trevas, e aqui o Espírito Santo fala conosco, contra que está sendo feito contra mim e contra a sua vida. A única maneira de nós reagirmos é que, irmãos, é fazer exatamente como o profeta fez, como o profeta Daniel se comportou. O versículo chave 10 é algo muito importante para nós. O que acontece ali, irmãos?
Olha só o que Daniel faz no 10. Quando o Daniel soube disso, desse dito, desse decreto, quando ele soube que o rei já assinou, quando ele soube que já estava tudo certo, olha, não tem como mudar, não tem mais como mudar o decreto, o rei não vai voltar atrás, o rei não vai voltar na sua palavra, até mesmo porque ele estava diante dos príncipes, diante dos poderosos presidentes. Ele está dizendo, olha, quando ele soube desse decreto que estava assinado, ele fez o que, meu irmão? Ele entrou na sua casa e o que ele fez? Ele foi orar. Por 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Olha só, meus irmãos. Então, irmãos, o que o Espírito Santo hoje quer de nós? É que nós venhamos cada vez mais orar mais, estar constante oração, vigilante, isso que ele já tem falado já há muito tempo conosco, desde o começo do ano, que nós devemos orar mais, irmãos, estar mais em oração, passar mais períodos de oração com ele, irmãos, passar mais tempo orando ao nosso Deus e ao nosso Pai, para que esses decretos malignos, irmãos, nós venhamos vencer esses decretos, esses editos do mal que vem contra a minha e com a sua vida, esses ataques que ele vem atuar contra nós. Somente assim, irmão, nós vamos vencer. Nós precisamos orar mais. E Daniel, irmãos, não se rende, mesmo sabendo que o decreto já estava assinado, mesmo sabendo que esse dito já estava feito, não podia mudar. Ele sabia disso. Então, o que ele faz? Ele faz fazer justamente aquilo que está escrito no edito. Que era o quê? Não pode fazer petição durante 30 dias a nenhum Deus. E Daniel foi fazer exatamente o que está no edito. Olha só, irmãos. Daniel é alguém que não se preocupa com as situações que estão à sua volta. E nem tem medo, irmãos. Ele é resiliente, ele é destemido. Porque, irmãos, ele sabe quem está com ele. Ele sabe, irmãos, que quem está pelejando por ele é o Deus que nunca perdeu batalha. O grande e altíssimo. E é assim que nós devemos reagir diante desse decreto, irmãos. Orar cada vez mais. Daniel orava 3. Se não for suficiente 3, ore 4, ore 5. Se não for suficiente, ore 6, 7, 8, 9, 10. Faça o que o Espírito Santo disse que para você fazer, irmãos. Mas o que nós não podemos fazer é retroceder, é parar naquilo que o Senhor deu para a gente como uma arma de orar. O que nós não devemos fazer? Não podemos fazer isso, deixar de orar, deixar de buscar aquele, irmãos, que está conosco, que é o nosso Deus, o nosso Pai. Nós devemos reagir mesmo frente a situações que parecem já estar decretadas nas nossas vidas. Então, irmãos, embora você ache e pareça que a oração não faz efeito, não tem feito efeito na sua vida já há muito tempo, talvez você pense que as orações não fazem efeito, porque a situação está só piorando na minha vida. Eu não vejo mais luz nessa situação, não vejo mais esclarecimento. Eu vejo que a situação está cada vez pior na minha vida. Então, irmãos, o que aconteceu? Aqueles homens foram, no versículo 11, foram até o rei, até Daniel, e acharam eles orando, suplicando a Deus. Assim como Daniel orava 3 vezes, irmãos, é justamente essas orações foi que o comprometeu. Foi exatamente a causa que fizesse com a sentença da cova dos leões fosse para a vida dele. Mas ele não deixa de orar, ele vai orar. E as pessoas vão lá até o rei dizer o que Daniel está fazendo, rapidamente. E aí o que acontece, queridos irmãos? Mesmo diante daquela sentença, daquele decreto, Daniel vai orar. E as pessoas então vão lá até o rei dizer, olha o que ele está fazendo. Há alguns cativos de Judá que não te obedecem, ó rei. E aí o rei precisa colocar em prática aquele dito. O que faz com ele? Coloca ele, então, na cova dos leões. Irmãos, qual tem sido a nossa reação diante das ameaças, diante desse decreto do mal? Porque mesmo a gente orando, as coisas estão acontecendo, mesmo que as coisas tenham piorado, nós devemos diminuir o ritmo dessas nossas orações. Será que nós devemos parar de orar e não orar mais? Né? Ou continuar orando, mesmo que as coisas piorem, e confiamos em Deus até que Ele resolva a nossa situação? Qual será a nossa, irmãos, estratégia? O que faremos? Parar? Porque existe um edicto das trevas sobre a gente, existem decretos para que a gente possa ver, fazer com que passe e cesse isso. Não devemos isso. O Espírito Santo fala conosco nessa manhã, mas e te incentiva nessa manhã a agir da mesma maneira que Daniel. Continuar orando, continuar cada vez mais confiando em que Deus, irmão, certamente virá ao nosso encontro, à nossa causa, aquilo que nós estamos sofrendo e passando. Amém, irmãos?
Glórias a Deus. O rei ordenou que trouxesse Daniel, ele vai para a cova, de fato. E essa talvez seja a nossa condição, a tua condição, irmãos. Nós estamos numa cova, nós estamos em um lugar escuro, cheio de leões, que a qualquer momento pode me tragar e te tragar. Você não sabe o momento que vai acontecer isso, mas você está nessa cova. Porque está escuro, não sabe qual que é o leão que vai te devorar. Você está nessa cova, assim como Daniel. Você ora, você busca, procura viver uma vida de reta diante de Deus. Mas mesmo assim, você está em uma cova de leões. Você está em um lugar onde a qualquer momento você vai ser devorado pelos leões. Prontos para acabar com a sua vida. O que vamos fazer, irmãos? Vivendo num contexto de guerra e de ataques malignos, de decretos e de editos que são feitos das trevas contra nós. O que vamos fazer? Qual a primeira coisa que vem na sua mente? Desistir? Deixar para lá? Talvez seja, né? Vamos desistir. Não vamos mais lutar. Porque afinal de contas eu estou dentro de uma cova, estou cheio de leão. Daqui a pouco minha vida vai ser ceifada. E Daniel, irmãos, nós precisamos muito aprender com ele. Ainda que a gente quisesse fugir dessa cova, o que aconteceu? A pedra veio, rolou. O rei veio, colocou o seu anel e o seu selo. Ninguém mais pode abrir essa pedra. Ninguém mais. Então já está decretada a minha derrota, a minha falência. Já está tudo acabado na minha vida. Acabou. E ali foi colocado então ali, irmãos, Daniel naquela cova. Nada pode mudar essa sentença. Acabou. Todos tinham se unido contra Daniel. Todos se deixaram ser usados pelas trevas, por cobiça, né, por inveja, muitas coisas. E o 16, o que fala o rei? Olha só. O teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrará. O rei não estava contente, né, irmãos, com aquela situação. Ele falou, olha, o teu Deus, Daniel, a quem tu continuamente serves, te livrará. O versículo 16. Então, irmãos, o que aconteceu com o rei naquela manhã, naquele dia? Ele não pregou o olho, fez jejum, nós sabemos o que aconteceu com ele. Ele estava preocupado com Daniel. E como ele estava ali naquela cova dos leões, estava tão preocupado, ele fez jejum. Ele estava ali, irmão, se compadecendo da situação que Daniel se encontrava. Nem música ele quis naquele dia. Depois você leia com cuidado na sua casa. Nem música ele quis naquela noite. Então ele não pregou o olho. Ele inclusive não quis comer e não quis música para alegrar o seu coração. Ele está preocupado com Daniel. E ali ele faz ali, o versículo 18 está dizendo isso, 19. E aí pela manhã ele vai, ao romper do dia, ele vai até a cova. Às vezes, irmãos, nós pensamos que estamos sozinhos também, né? Às vezes nós pensamos que estamos sozinhos nessa nossa situação, nessa situação que nós temos atravessado, nessa cova, nesse vale, né, cheio de leões explorando para a gente ser tragado. Às vezes nós imaginamos isso. Olha, pai, estou sozinho, eu não tenho ninguém à minha volta, eu não tenho ninguém que está comigo nesta cova, nesse momento que eu estou passando, nesse momento que eu estou atravessando, eu não tenho ninguém. Eu já estou derrotado mesmo. Eu não tenho mais forças. Eu não tenho mais nada. Ninguém está comigo. Talvez você pense isso. Mas se você olhar para o lado aí, ó, se você olhar para trás, até mesmo para frente, você vai ver pessoas que se compadecem com a tua dor. Você vai ver pessoas que se compadecem com o seu sofrimento. Você vai ver pessoas, alguém que ora por você, que inclusive jejua, que inclusive, irmãos, chora junto com você a sua dor, o seu sofrimento, aquilo que você está passando. Existe em si. Será que mesmo estou sozinho naquela cova? Daniel tinha alguém lá fora que estava preocupado com ele, que não quis comer, que não quis música, não dormiu a noite inteira, preocupado com Daniel. E hoje o que nós temos, irmãos? Nós temos um ao outro. Nós temos irmãos que, embora nós não possam estar conosco lá na nossa casa, lá no nosso trabalho, quando nós passamos dificuldade, sofrimento, estão orando constantemente por você, estão jejuando por você, estão dizendo como será que está fulana lá, como será que ela está se passando lá, se preocupa com você. Então, irmãos, nós não estamos sozinhos nessa cova, nesse lugar escuro, nesses momentos de abatimento, de tristeza que nós passamos. Daniel não estava sozinho, muito menos você. Deus não desampara os seus. Talvez a dificuldade está acontecendo, os problemas estão na sua vida, mas você não está só. Além de Deus que está olhando por você, existe alguém de carne e osso que está orando pela tua vida, que está intercedendo por você, que jejua por você e chora o teu sofrimento, se compadece com a situação que você está vivendo. Não pense que você está sozinho. O Senhor está com você, além de nós, os irmãos aqui da congregação, orando por você,
todos os dias, sabe? Querendo que toda essa situação passe e o vento que está tão grande na sua vida cesse. E tão logo o Senhor venha tirar esse vento e essa situação que você está atravessando. Amém, irmãos? Não tenha com você que você está sozinho. Você tem alguém com você. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé nessa manhã. O Senhor, Ele deseja cada vez mais, irmãos, que nós venhamos estar firme nas suas promessas. Nunca, jamais desistir. Olhar para Ele e passar por esse momento conturbado, sempre tendo confiança nele, sempre depositando nele a nossa vida, a todos os nossos problemas, as situações a qual nós atravessamos. Ao seu lado está alguém que ora por você. Nunca se esqueça disso. Você pode estar sozinho na sua diversidade, aquilo que você passa, mas com você, na mesma fé que você, estão pessoas orando, buscando por você também, para que você encontre paz, encontre algo, as forças e a esperança possam continuar movendo na sua vida. Amém, meus irmãos? Versículo 20, Daniel não tem jeito. O rei vai lá. O rei, aquele que está se comparecendo com ele, está triste. Então, quando amanhece, quando ele vê o dia clarear, eu vou lá ver o que aconteceu. Né? Ele vai lá na cova, irmãos. Está no versículo 20. E aí, o texto diz que ele está com uma voz triste, já chorosa, já sem esperança, porque Daniel já era, Daniel já foi, já morreu. Né? Não tinha ainda uma fé suficiente no Deus que Daniel servia. Mas ele está ali, ele vai lá com uma voz chorosa, triste, e vai chamar a Daniel. Né? E aí ele chama Daniel e Daniel responde. Né? Falei, glória a Deus. Ele enviou o anjo e Daniel diz, olha, ele enviou o anjo e fechou a boca do leão, para que não fizesse dano a mim, porque foi achada em mim inocência. Diante dele também contra ti, ó rei, não tenho cometido nada, nenhum delito. Olha só, irmãos, Daniel se mantém firme, confiante. Sabia que Deus iria livrá-lo naquela situação, porque ele não fez nada. Ele não fez nada, irmãos, para que estivesse naquele lugar somente fazer aquilo que o próprio Deus queria que ele fizesse, que era orar, que ele fazia de normal, continuamente. E aí, irmãos, algo para a gente fechar nessa manhã, essa palavra do teu coração. O que aconteceu no versículo 7. O edito era quantos dias? 30, não é? 30 dias era o edito. Então, por que, irmãos? 30 dias. 30 dias não é tão demorado assim, não é? Era só 30 dias. Por que Daniel, irmãos, não cumpriu esse edito? Afinal de contas, 30 dias passa rápido, um mês, né? Passa rápido. Por que Daniel, irmãos, não cumpre com esse edito? Por que, irmãos? Por que será? Por que ele não espera? Passa os 30 dias, eu vou voltar a orar a Deus, vou voltar aquilo que eu estava de costume fazer. Por que, irmãos? Se um cristão, uma cristã para de orar, 30 dias, irmãos, para uma vida espiritual é como anos e anos. 30 dias, eu e você parar de orar, é como se fosse anos, irmãos, distante de Deus. E Daniel sabe que as forças deles não estavam justamente na oração. O que sustentava Daniel e a esperança no coração dele, que mesmo cativo, mesmo pessoas conspirando contra ele, eram as orações que ele fazia, irmãos, continuamente, 3 vezes ao dia. E eu vou parar agora de orar só porque tem um edito de um homem contra a minha vida? Eu não vou parar, porque eu creio em um Deus que tudo pode, e que criou todas as coisas, e que pode todas as coisas. Então eu vou continuar orando. E se eu parar, eu vou ficar derrotado. É isso, irmãos, que o inimigo estava tramando por trás daquelas pessoas. Ele sabia que se Daniel parasse de orar, aí ia ser a derrota dele. Porque as forças de Daniel e a minha, sua, não é na minha força, é na força de quem? Do Senhor, que nos dá força, irmãos. Então, se eu e você parar de orar por pouco tempo, Senhor, eu vou parar aqui, porque a minha luta está muito grande. Porque está acontecendo muitas coisas. Eu estou orando, cada vez que eu oro mais, as coisas acontecem na minha vida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma parada de orar, de buscar, e depois eu volto. Irmãos, nessa parada aí é que o inimigo quer, para te derrotar completamente, para te ver prostrado, e que jamais você vai erguer. Então, irmãos, cuidado com isso. Não cesse a tua oração, não cesse a tua devoção a Deus. Faça igual Daniel, não diante da ameaça, mesmo diante de edito está decretado. Não é por Deus, é pelas trevas que está na sua vida. Então, se você, irmãos, der vazão a isso, eu vou dar uma parada para que a paz venha reinar em mim, no meu convívio, na minha casa, no meu lar. Não faça isso, meu irmão.
Não faça isso, minha irmã. Continue em oração, continue buscando a Deus. Embora está tudo ali destruído, tudo acontecendo na sua vida, vai chegar o momento que o Senhor vai vir na tua casa, na tua causa, meu irmão. Assim como Daniel, tudo perdido. O que tinha mais para Daniel? Estava na cova com um monte de leão faminto. Era questão de horas para ver ali ele ser devorado, meu irmão. Mas mesmo assim ele confiava em Deus. Ele confiava em Deus poderoso, assim como eu e você, que devemos confiar, continuar confiando nesse Deus, irmãos. Nesse Deus poderoso, a qual, irmãos, muda o quadro de qualquer situação. Ele é o único que pode mudar o quadro de qualquer situação. Amém, irmãos? Daniel é exemplo para nós. Que você siga esse exemplo. Daniel jamais desistiu. E o Senhor veio ali e fechou a boca do leão. E ali não puderam devorar eles. Os leões, você pensa que os leões estavam famintos? O que aconteceu depois, vocês sabem? Depois que Daniel sai da cova, o que o rei faz? Coloca exatamente aqueles que estavam ali conspirando contra ele. E aí o que acontece? Antes mesmo dele chegar no fundo da cova, os leões o que fizeram, irmãos? Até mesmo os ossos daquelas pessoas foram esmigalhados, meus irmãos. Antes de chegar no fundo da cova, aqueles leões devoraram aqueles. Então, irmãos, isso para você hoje, nessa manhã, que você continue orando. Se não resolve 2 ou 3, faça 4, 5, 6. Faça mais. Não é engessado. É quantas vezes você ali sentir que deve orar, ora. O Espírito Santo fala com você, ora também. Então, irmãos, Daniel chegou à providência. Aquele que permanece fiel, que não retrocede, que tem coragem, mesmo diante dos decretos malignos, esse vai permanecer, esse vai vencer todas as suas guerras e batalhas. Amém, meus irmãos? Vamos orar nessa manhã. Deus, obrigado, Pai, por esta palavra. Obrigado, Pai querido, pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas aqui hoje. Obrigado pelo teu alerta, Pai, pelo teu cuidado para conosco. Ó Senhor, venha sobre nós, Pai, que nós venhamos entender, Pai, que o poder está na oração. A nossa comunicação contigo é a oração. O Senhor, Pai, tem nos movido a isso, Pai, que todos venhamos entender que essa arma poderosa a qual o Senhor nos deu, contra as ciladas, contra os decretos do mal, Pai, somente através da oração, assim como Daniel, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis na minha vida, Pai, eu posso continuar orando, porque o Senhor vai vir com poder no teu tempo, Pai, para me resgatar dessa cova dos leões e fechar a boca daqueles que querem nos perseguir, nos maltratar, Pai. Ajude cada um aqui, para que na sua dificuldade eles possam permanecer orando o tempo inteiro, fechar as brechas, para que ninguém encontre nada contra eles, meu Pai, para que eles possam estar firmes sempre no Senhor, Pai. Dá cada vez mais, Pai querido, forças a todos aqui, Pai, para que possam permanecer firmes e jamais, Pai, possam desanimar, porque a vitória é garantida no Teu nome, Pai. Nós cremos, Senhor, não vamos ser derrotados, se nós estivermos com a nossa fé, Pai, em Ti, se nós permanecemos fiéis, se nós não retrocedemos, Pai, se nós tivermos coragem, mesmo diante de decretos malignos que são feitos todos os dias contra nós, Pai, nós vamos continuar firmes, Pai, nós não vamos ser derrotados, pelo contrário, nós veremos a vitória chegar na nossa vida, no nome de Jesus. No nome de Jesus é o que nós te pedimos, Pai, nessa manhã. Nos ajude, Pai, porque sem Ti nada podemos e nada somos. No nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te agradecemos por esse culto, por esta palavra, por tudo que o Senhor tem feito e fará ainda nas nossas vidas, Senhor. Nós não vamos desistir. Nós vamos, Pai, fazer um compromisso de orar mais, Pai. Ser mais constante em oração. Mesmo que a nossa vida esteja desmoronando tudo à nossa volta, nós vamos continuar orando, Pai, para que possamos alcançar as vitórias, a qual, Pai querido, o Senhor nos dará, segundo a Tua vontade. No nome de Jesus, nós te agradecemos nessa manhã, Pai. Te pedimos obrigado por tudo. Ser conosco, continue a realizar a obra nos nossos corações, para a Tua glória. Nós estamos aqui, Senhor, Pai. Ajude-nos, Senhor, que sem Ti nada somos, nada podemos, Pai. No nome de Jesus, continue com essa palavra no coração dos meus irmãos, que jamais venham esquecer, Pai, daquilo que o Senhor deu para nós aqui, esse alimento para as nossas vidas. No nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos. Amém, Senhor, e graças a Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Não desista. Existem muitas pessoas que têm parado, irmãos, têm trocado a oração por fábulas, por mentiras, que você possa permanecer na oração, naquilo que a palavra está dizendo para nós. Não se esqueça disso, amém, irmãos? Eu quero terminar aqui, Miqueias 7:7. O que vai acontecer se nós permanecermos firmes? Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Então ele está pronto para te ouvir. Basta que você não desista e não desanime. Mesmo que as circunstâncias estejam te apertando, não desista, continue firme. Porque um dia ele vai vir, ele vai te ouvir, ele vai te salvar da tua condição. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus.